Acompanhe agora a reflexão diária com o Padre José Vidalvino. Sobriedade em paz, só por hoje, graças a Deus. Só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Estamos vivenciando o 11º passo da Pastoral da Sobriedade, dentro deste programa Nova de Vida, no qual a Pastoral nos propõe. Estamos vivenciando o passo celebrar. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos e irmãs, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos com o corpo e o sangue de Jesus. Eucaristia, fonte de toda graça e força. Nesta oração, na oração que nós vivemos, o passo 11º, nós já afirmamos, nós já confirmamos, declaramos a Eucaristia como fonte de toda a força e de toda a graça. É uma afirmação forte e profunda, onde nós já declaramos e reconhecemos a Eucaristia como fonte da graça e fonte da força. Como seria bom se toda a humanidade reconhecesse a Eucaristia como fonte, a fonte que emana toda a nossa força e a fonte de onde recebemos todas as graças que vêm de Deus. Eucaristia é a fonte de força e de graça. Talvez vocês estejam se questionando, Padre, mas como que nós podemos confirmar que a Eucaristia é a fonte da graça, é a fonte de toda a nossa força? Amados, o próprio Evangelho, o Evangelho no qual foi proposto como reflexão para este passo, o Evangelho tirado de São Marcos, capítulo 14, de 22 a 25, já nos confirma. Vamos ouvi-lo. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu e distribuiu a ele e disse: tome isso, é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a ele. E todos eles beberam. E Jesus disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca beberei do fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. A Eucaristia se torna a fonte de toda graça e toda bênção. Por quê? Porque nela se cumpre todo o projeto de salvação da humanidade. É no Calvário que Deus demonstrou todo o seu amor para com a sua criatura predileta, com nós, humanos, frágeis e pecadores. É no sacrifício oferecido do corpo e do sangue de Cristo, que a humanidade encontrou toda a sua redenção. É no sacrifício oferecido de Cristo que a humanidade pecadora encontra toda a sua salvação. Nós fomos lavados, nós fomos banhados pelo sangue do Cordeiro. A Eucaristia se torna para nós a nova e eterna aliança, aliança nova entre Deus e a humanidade pecadora. É na Eucaristia que Deus completa toda a sua obra de salvação,
todo o seu projeto de amor. Na Eucaristia, Deus cumpre toda a sua obra de salvação. Na Eucaristia, Deus revela o seu projeto. Deus cumpre com o seu projeto salvífico. Na Eucaristia se completa toda a obra de amor de Deus. A Eucaristia é o complemento da obra do amor e da misericórdia, da ternura de Deus. Por quê, amados? Porque não há maior prova de amor do que o gesto do Calvário. Não há maior prova de amor do que a Eucaristia. Foi na Eucaristia, naquela noite derradeira, quando Jesus oferta ao Pai por amor à humanidade. Foi naquela noite derradeira que Jesus se oferta ao Pai por amor a você. Nós encontramos isto lá na celebração do lava-pés em João capítulo 13. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de partir deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus e o amou até o fim. Ele o amou até o fim. E foi aí, no gesto da cruz, que Jesus demonstra todo o seu amor à humanidade. Conta-se uma história, amado, que um certo domingo, um dia no final de tarde, estava lá Jesus e Deus Pai caminhando no jardim do Éden. Estavam lá eles contemplando a beleza da criação. Eles falavam sobre todas as coisas, a perfeição das flores. Eles falavam da perfeição do cantar dos pássaros. Eles falavam de tudo. Estava ali deslumbrado no final daquela tarde do pôr do sol belíssimo. E desta conversa, Jesus então surpreende o Deus Pai com uma colocação, uma proposta. Jesus olha para Deus Pai e propõe algo. Pai, o Senhor conhece aquele povo que mora lá em Santa Catarina, lá em Tupiranga, aquele povo que mora lá no Brasil. Muitos deles, Pai, até frequentam a missa, vão à igreja, muitos deles até fizeram acampamento. Pai, Tu sabes que eles são um bando de pecadores, mas eu sei, meu Pai, que Tu o amas e o amas muito. Pois é, Pai, eu quero aqui propor para Ti. Eu quero propor, Pai. O Pai então fica espantado. O que é que o filho queria propor então para o Pai? Houve um silêncio e de repente o silêncio é quebrado com a fala de Jesus. Pai, eu quero propor para Ti. Eu quero morrer no lugar daqueles pecadores, para que eles tenham a possibilidade de um dia contemplar a Tua glória, a glória que Tu me deste, para que eles possam estar um dia no céu convosco. O Pai ficou espantado, mas o Pai aceita o desafio, o Pai aceita o sacrifício do seu Filho. Amados, vocês já pararam para se perguntar, vocês já pararam para se questionar de que Jesus, o Senhor, Ele morreu no teu lugar? Você já parou para se questionar que Jesus ofertou-se ao Pai por você? A Eucaristia se torna
o memorial perene do sacrifício do amor de Cristo para conosco. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado, ofertado por vós. Isto é o cálice da nova e eterna aliança. Ele então disse: tome, isto é o meu corpo. Em seguida, ele disse: tome o cálice e bebam dele. Todos eles beberam e Jesus então disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muito. Este é o sangue da aliança. Foi, amados, foi ali no Calvário, nesta aliança, que Jesus então se oferta ao Pai em sacrifício por amor a você e a mim. Deus se fez presente. Deus então se faz presente naquele pão, naquela caixa. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava em Deus. Tudo foi feito por ela, nada foi feito sem ela. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus que se faz presente. E este Deus que se fez presente, se fez pão pelas suas próprias mãos. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Celebrar a Eucaristia é sim reconhecer a Eucaristia como a fonte de água viva. É reconhecer esta fonte, o poço que Jesus mesmo fala lá quando ele se encontra no poço de Jacó com aquela cananeia. Água viva que jorra. E celebrar a Eucaristia é celebrar esta fonte de amor, esta fonte da onde que emana toda a nossa graça, toda a nossa força. Recebemos ali da Eucaristia todo o amor de Deus presente no sacrifício de Jesus. Se nós, enquanto cristãos, se nós, enquanto católicos, reconhecêssemos o valor de uma missa, nós iríamos pedir, implorar, para que os padres celebrassem missa todos os dias, porque nós queríamos participar. É a presença do maior gesto de amor de Deus, o gesto do sacrifício, da doação, da entrega. Esta fonte de água cristalina que jorra o amor, a bondade, a misericórdia. A Eucaristia é, amados, a fonte. Ela é a fonte que emana toda a nossa força e dela recebemos, sim, todas as graças. Celebrando a Eucaristia em comunidade, teremos força e graça para perseverarmos na caminhada. Celebrando a Eucaristia, nós teremos força, graça, porque a Eucaristia é a fonte de toda a força e de toda a graça. Tem uma frase, amados, que eu gosto muito da doutora Renate. Ela é a psicóloga que construiu o método HDI, abordagem direta do inconsciente. Ela fala uma seguinte frase: nem todas as orações do mundo equivale a uma missa. Nem todas as orações do mundo equivale a uma missa. Que graça participar da Eucaristia, aonde que Cristo assume a nossa humanidade e nós assumimos a divindade de Cristo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Cristo que se faz morada em nós, e nós nos tornamos
Cristo continuado, como nos fala Papa São Paulo VI. Devemos ser Cristo continuado. A Eucaristia nos faz Cristo continuado, nos faz Eucaristia. E Eucaristia é fonte do amor, da graça, da bondade, do amor pleno de Deus para com a humanidade. Não há gesto maior do que doar a vida pelos seus amigos. Fique com Deus. Sobriedade em paz, só por hoje, graças a Deus. Só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Amados, não deixe de me seguir no meu canal do YouTube, se inscreva, passe adiante esta reflexão. A você também eu convido para ser um missionário, fazer parte deste exército de Nossa Senhora, que vai servir ao Senhor, servir a humanidade, rezando pela nossa humanidade, pela nossa santificação, para que o ser humano se torne humano de novo. Rezamos pela restauração das famílias, pela paz na família, e rezamos por aquelas almas que não tem ninguém que reze por elas. Fique com Deus, tenha um bom e abençoado dia.